Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse encontro. Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, ao segundo encontro do ciclo Conversas. Eu sou o Vitor Constantino e, antes de iniciar, vou fazer minha descrição como maneira de acessibilizar o conteúdo. Sou um homem jovem, branco, cabelo loiro comprido, mas preso, com barba, uma camiseta cinza e, ao fundo, uma parede cinza. Os intérpretes de Libra nos acompanharão durante todo o encontro e são eles Carlos de Oliveira, pardo, com barba e cabelo e barba preto, camiseta preta, um fone de ouvido grande, está de pé e ao fundo uma parede preta. Além dele, temos Débora Pereira, branca, cabelo preto longo e liso, pele branca, usa batom rosa, uma camiseta preta e está sentada e tem ao fundo uma parede branca. Bom, o ciclo de conversas Design é Processo é uma ação educativa desenvolvida pelo 4º Prêmio de Design Instituto Tomiotaki e Leroy Merlin. O prêmio é voltado para estudantes e recém-formados de todas as áreas do conhecimento e as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. O prêmio é um patrocínio da Leroy Merlin e nós assistiremos agora uma breve fala da Lívia Neves, representante da Leroy Merlin. Olá, eu sou a Lívia Neves e faço parte do time de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin. Não sei se vocês sabem, mas a Leroy já está no Brasil há mais de 20 anos, faz parte de um grupo francês chamado ADO e é líder no varejo no ramo de home centers. A Leroy tem a iniciativa de compactuar com as políticas públicas e acredita que o uso das leis de incentivo é algo fundamental para que a gente alcance os objetivos de desenvolvimento responsável. Sendo uma empresa francesa do grupo, a gente tem um propósito chamado We Make It Positive, que tem a ver sobre ser uma empresa útil para nós, para os outros e para o planeta. E também é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Nesse prêmio, desenvolvido junto com o Instituto Tomiotaki, a gente dá a oportunidade dos jovens universitários de várias áreas do conhecimento para proporem soluções criativas, né, que atendam a coletividade no ramo do design, que é cada vez mais importante e estratégico para as soluções de problemas atuais. A gente conta com você para essa participação e a gente entende que essas soluções e esse prêmio dá oportunidade para a mudança de vidas de muitas pessoas, de jovens profissionais, mas também daqueles que possam usar, né, os benefícios desses projetos desenvolvidos. Então, façam parte, divulguem e compartilhem. A gente conta com vocês. Bom, eu passo agora a palavra ao nosso mediador do encontro, Diego Mauro, que vai falar um pouco mais sobre o ciclo de conversas, sobre o tema dessa edição, que é o verbo acolher, e apresentar o nosso convidado de hoje, Guilherme Falcão. É isso, uma boa conversa nossa. Obrigado, Vitor, pela palavra. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme Falcão, que integrou a segunda edição do Prêmio de Design. Não sei se vocês sabem, né, mas todo ano a gente tem um tema que é sempre um verbo relacionado, a gente escreve um texto, né, um texto de provocação para vocês escreverem, enfim, respondendo da melhor forma que vocês acharem a esse texto. E esse ano o nosso verbo tema é acolher, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre ele no final dessa conversa. E aí eu já queria fazer uma pausa aqui, porque vou fazer minha descrição, na verdade. Bom, eu estou com uma camisa laranja, rajada, uso óculos, tenho cabelo majoritariamente preto ainda, tenho barba, e atrás de mim vocês estão vendo um estante de livros, um trabalho de arte. Então, ao invés de a gente fazer essa apresentação formal, né, para o nosso convidado de hoje, que é Guilherme Falcão, eu vou pedir, na verdade, para ele já começar a falar dele se apresentando também, e aí eu já lanço uma pergunta. Guilherme, então, assim, só para a gente já esquentar, né, nessa nossa conversa de hoje, assim, seria muito legal se você compartilhasse um pouco para a gente como os seus interesses, né, e a sua trajetória te levaram ao design e ao que você produz hoje, né? Então, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Diego. Boa noite. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Obrigado ao pessoal da organização do prêmio.
Obrigado também aos intérpretes. Eu sou Guilherme Falcão. Eu sou um homem relativamente jovem, digamos assim, barba, cabelo e sobrancelhas bem pretos, pele morena, de uma descendência parda e miscigenada. Eu estou usando uma camisa de manga curta bege. Atrás de mim é possível ver a quina de uma parede. De um lado tem alguns cartazes e trabalhos presos na parede, tanto meus quanto de alunos, bastante coloridos, e na outra parede a gente consegue ver uma estante com alguns livros. Eu vou, para atender aí a pergunta e ao convite do Diego de me apresentar e falar um pouco da minha trajetória, dos meus interesses, eu já vou começar devidamente apresentando. E mais do que simplesmente já começar a falar de trabalhos, eu acho que tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu preciso me apresentar e me contextualizar, que é mostrar esse diagrama. Esse diagrama, como eu entendo hoje, ele já teve muitas representações visuais ao longo do tempo, e ele é hoje como eu entendo a minha existência profissional, e eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eu estudei, tenho um bacharelado em design gráfico pelo Senac São Paulo. Na época que o Senac tinha um projeto educativo muito conectado com a PUC, também aqui de São Paulo. Algum tempo depois eu fiz uma especialização em crítica e curadoria de arte. E eu sinto que, de alguma maneira, essas duas formações foram muito importantes para darem um pouco o tom da minha atuação profissional. Eu sinto que, especialmente, o estudo da especialização me imbuiu de uma perspectiva muito crítica com relação à minha profissão. E é por isso também que eu mostro esse diagrama como uma somatória e uma tentativa de representar tudo que eu sou. Mais do que o meu trabalho principal hoje, que é como diretor de arte do Grupo Nexo, responsável pela direção de arte da revista Gama, do Nexo Jornal, pela comunicação institucional, por coordenar a equipe de arte ali, que é o que toma a maior parte do meu tempo. Eu também realizo uma série de projetos como designer gráfico, colaborando com artistas, cineastas, músicos, instituições culturais, ONGs, dentro e fora do Brasil. Além disso, eu também entendo como parte da minha profissão algo que eu exerço desde 2012, que é atuar como educador, seja também em instituições, já dei aula em instituições privadas, públicas, quase que sempre proponho a realização de cursos auto-iniciados em parceria com espaços, sejam eles físicos ou, no momento que a gente está vivendo agora, desmaterializados, né, existindo nesse ambiente digital. Além disso, desde sempre me considerei pesquisador. Eu pesquiso muito como que todas as outras áreas da produção cultural, até da produção humana, como um todo, influenciam e são combustível para o trabalho de design, se relacionam com as visualidades. Isso me fez, alguns anos atrás, passar a escrever, e então esse exercício da crítica e da escrita dentro de design, dentro de visualidades, também é como eu entendo parte da minha atuação profissional. E, por fim, algo que eu exerço, ora mais, ora menos, faz parte do trabalho que eu faço no Nexo e na Gama, de alguma maneira também, que é a atuação como editor. Ao longo dos anos, eu tive uma série de projetos auto-iniciados em autopublicação. Eu gosto de usar essa palavra mais do que falar de publicações independentes, publicações alternativas. Eu gosto de usar essa autopublicação porque eu gosto de posicionar o foco do entendimento para quem produz e para essa ânsia de querer produzir, colocar alguma coisa no mundo, perdão. Então, atuei tendo durante alguns anos uma editora que era Contra, uma série de projetos, às vezes em parceria, às vezes que eu encabeçava sozinho, como, por exemplo, o Zine Parasita, publicações como a Gaveta, e de alguma maneira também essa atuação, em alguns momentos, se misturou com a minha atuação profissional como designer, em que curadores, instituições e parceiros de trabalho propõem para mim o desenvolvimento de publicações, nas quais eu atuo não só
dando a forma visual, mas também discutindo ali o projeto editorial, o conceito, opinando sobre conteúdo e por aí vai. Então, também, quando eu mostro esse diagrama, é um jeito de falar muito sobre a totalidade, assim. Eu acho que a minha atuação profissional é a soma de todas essas coisas. E durante muito tempo eu sofri para me qualificar e me explicar, muito porque e eu acho que isso é um processo normal na carreira de todo mundo, né? Você um pouco tentar olhar a sua figura, a sua representação, a sua trajetória e querer comparar ela com a trajetória de outros. Tentar se entender ao olhar daquelas pessoas que você considera bem-sucedidas, cuja carreira você admira, você espelha, você respeita, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui encontrando, na verdade, o que me fazia singular, único, ou o que me deixava confortável, na verdade. Porque mais do que essas outras palavras, acho que o importante é a gente estar confortável na própria pele. E hoje, no estado atual das coisas, o que me deixa confortável é me apresentar dessa maneira que a gente está vendo aqui. O que eu quero mostrar para vocês ao longo dessa apresentação, e que acho que vai ser um catalisador para as ideias que a gente vai discutir depois e vai trocar, e aí com a participação também, intermediação do Diego, é falar um pouco sobre processo de trabalho, sobre o meu processo de trabalho. E essa é uma ideia que eu gosto muito. Tem até um episódio do podcast Diagrama, que eu gravei junto com o Rogério Lionzo, que a gente discute muito essa ideia de processo, porque é algo que me interessa, porque eu cada vez mais venho a entender que meio que é quase um clichê dizer isso, mas muito mais do que o resultado final dos projetos que eu faço, é muito olhar para qual foi a trajetória, quais foram os diálogos que foram estabelecidos até a gente chegar naquele resultado, que mora a parte que é realmente interessante para mim de fazer o trabalho. Eu acho que entender o meu processo e a maneira com a qual eu olho para o design parte, primeiro, dessa ideia fundamental, que é o entendimento que eu tenho da atuação do design como essa profissão que ela existe entre as coisas. E aí dá para a gente usar um monte de sinônimo, né, ou de outras maneiras de falar sobre esse entre. É falar sobre um trabalho que é de organização, que é de edição, que é de construção de pontes. São todos sinônimos, ideias sinônimas, conceitos sinônimos que eu já fui usando ao longo do tempo para tentar explicar por que eu gosto e por que eu entendo o design dessa maneira. Aqui eu tentei desenhar um diagrama que explica isso de uma maneira mais simples para a gente. E que tenta explicar um pouco também como que é a minha abordagem. E que, embora cada processo de trabalho seja muito diferente entre si, e eu vou daqui a pouco mostrar alguns deles para vocês e falar, e alguns eu vou entrar em mais detalhe, eu acho que essa ideia principal que a gente está vendo nesse diagrama, ela é essencial para mim. Então, a gente tem aí no centro esse círculo escuro, de um lado esquerdo, a gente tem a demanda, né, que é o pedido, né, o job, a tarefa que tem que ser feita. Do outro lado, a gente tem onde a gente tem que rumar, que é a entrega, esse produto final, né, essa como eu gosto de dizer hoje, né, experiência, seja ela uma experiência de tela, seja ela uma experiência tátil, de um produto, um objeto que passou por esse processo de design. Nos eixos aí, acima e abaixo, né, desse círculo, eu coloquei essa flecha, essas duas flechas apontadas para cima e para baixo, porque é o contexto, e com contexto eu quero dizer, seja o cliente, seja a empresa, seja com quem a gente está colaborando, seja o patrão, né, quem que está demandando, né, quem está criando essa demanda de design aí para a gente. Nós designers, né, o designer aí, né, do lado oposto, né, e eu gosto de pensar que isso aqui é como se fosse uma mesa, a gente olhando uma mesa de cima. E aí o que a gente está fazendo, designer e pessoas que representam o contexto, é que a gente está olhando para esse objeto, que é esse objeto que emerge dessa demanda, que é o que a gente tem que fazer. E eu acho que esse objeto que a gente vai manipular ao longo desse processo de design, ele vai fazer para a gente uma série de perguntas. Perguntas sobre como ele pode ser melhor representado, perguntas sobre que cor faz sentido, que forma faz sentido, que formato faz sentido, que jornada faz sentido, que experiência faz sentido.
Mas eu também gosto de acreditar, e essa é a minha abordagem de trabalho, que ele também vai dar para a gente os indícios para encontrar as respostas para todas essas perguntas. Então, quanto mais a gente se destinar e se entregar para experienciar, para entender, para dialogar, para se relacionar com esse objeto, com essa questão que está se apresentando para a gente, mais assertivo e mais confortável vai ser o nosso processo e, portanto, vai ser a nossa entrega. Isso nem sempre é uma receita de sucesso, mas é como eu gosto de entender que o campo está armado, né? E que as ideias estão distribuídas e que o contexto no qual o trabalho acontece é esse para mim. Então, por mais que cada processo seja muito diferente, com mais ou menos diálogo, mais ou menos colaboração, mais ou menos participação, mais rápido, mais devagar, com mais indas e mais ou menos indas e voltas, de alguma maneira esse panorama e essa ideia, ela é sempre para mim um ponto de partida. É olhar para esse objeto com o qual todos nós vamos nos relacionar nesse processo de transformar essa demanda numa entrega. Aqui são algumas ilustrações que eu fiz recentemente para uma matéria que teve numa edição da Gama, que era uma edição cujo tema era projeto, falando muito sobre projeto de vida, mas também muito sobre empreendedorismo, como você tirar um projeto do chão. E aí tinha uma matéria específica, que era a matéria principal dessa edição, que saiu aos domingos, como a gente costuma publicar, que ela falava sobre o que o mundo dos negócios podia aprender com as áreas projetuais. Então, a gente conversava com arquitetos, com designers, olhava para metodologias, né, e tentava entender o que dava para aprender ali. E aí, para ilustrar essa matéria, eu fiquei pensando muito como projetista, né, e como pessoa que estuda projeto e que é muito interessado em processo, que, claro, quando a gente tem que desenvolver um framework, uma metodologia, né, um passo a passo, a gente, obviamente, vai tentar pegar aquilo, organizar e mostrar o que vem depois do quê, e tentar dar ali um mapa da mina para as pessoas, especialmente que são de fora e nunca experienciaram esses processos projetuais, entenderem. Mas que, na verdade, são processos que são muito confusos e que não tem rota fácil, não tem plano. Né? Eu costumo dizer, às vezes, que o que a gente tem que buscar são faróis e bússolas, né? São coisas que vão dar para a gente a direção ou para onde a gente retorna. E aí a gente tem que sair, sei lá, caminhando nesse território e entendendo o que acontece. Então, o que eu tentei representar nessas ilustrações era justamente isso, assim, falar que muitas vezes, ao longo desse percurso, o liga os pontos não vai desenhar exatamente o que a gente imaginava, né? Os pontos vão sair completamente fora do grid, às vezes vão coincidir, às vezes não vão, e a conexão entre as coisas, entre os elementos, é completamente desconexa e diferente do que a gente estava imaginando que ia acontecer. Então, era um pouco uma tentativa de dizer, olha, tem muita coisa que dá para aprender com as áreas projetuais, mas no fim das contas, cada vez que a gente vai fazer, a gente aprende fazendo. E eu acho que essa é uma coisa muito preciosa, assim, de olhar para os processos de criação, de design e de projeto. É entender que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai criando aí um repertório de soluções, mas que por mais que mesmo a gente tenha uma atividade que ela é repetitiva, cada demanda e cada contexto no qual o trabalho vai se dar nunca vai ser igual ao outro. Porque o projeto ele vai existir, né, nessa fricção com as pessoas reais. Assim, ele vai ter que existir longe da idealização do ambiente controlado em que só a gente, designer, projetista, dá as ordens e opera os resultados. E até por isso que na imagem de abertura dessa matéria, eu coloquei o Jan Tischel, né, esse designer tipógrafo, que foi um dos primeiros a tentar organizar, né, as ideias do que a gente faz e criar aí, né, um manual de processo lá com nova tipografia em 1928, se não me engano, e interferir em cima dele com vários desses elementos que eu usei para fazer as ilustrações, que era um pouco falar sobre esse embate, assim, né, entre o desejo do controle e o completo e selvagem descontrole da realidade, e como que
aprender com quem projeta é aprender a ficar lidando com esses imprevistos, assim. Quando eu penso na minha carreira, eu sempre penso que, de alguma maneira, ela começou, de fato, nesse projeto. Foi o primeiro projeto grande que eu fiz, num período que eu tinha saído do meu primeiro emprego. Eu sou uma pessoa cuja trajetória é marcada por isso. Eu tenho, na verdade, muito mais tempo de trabalho trabalhando em organizações ou estúdios do que trabalhando como designer freelancer ou dono do meu próprio estúdio. Eu mantive quase que sempre essa atuação paralela em todos os empregos que eu tive, mas esse trabalho ele veio de um momento em que eu tinha saído desse primeiro estúdio que eu trabalhei, que foi ali o meu momento de formação, né, de entrada real no mercado de trabalho. E por ser também um projeto muito próximo das coisas que me interessavam, foi a primeira vez que eu precisei me organizar do zero completamente. Então, assim, eu estou participando desse projeto como um profissional autônomo, e então agora, diferente de outros freelas menores que eu estava fazendo, alguns trabalhos residuais que tinham sobrado desse ex-estúdio que eu trabalhava, que eu tinha herdado de alguma maneira, porque o estúdio tinha entrado no hiato, eu precisava ali entender como é que ia ser o meu método, o meu processo de trabalho. Era um projeto que tinha passado num edital da Caixa Cultural do Rio de Janeiro, por um grupo que eram críticos, curadores, produtores culturais, e eu entrando como designer comunicador. E era um projeto, ele se chama Ver o Tibete, e era uma mostra de filmes que registravam o Tibete antes da dominação do território tibetano pela China. Alguns filmes, inclusive, da época, muito dessa invasão, tentando denunciar para o mundo a situação que estava acontecendo ali, alguns deles anteriores, então, que mostravam aquela cultura muito nesse momento, antes, né, de acontecer um pouco dessa diáspora, né, dos tibetanos pelo mundo, e que eram filmes que tinham sido encontrados ali na casa do Dalai Lama, em Nova York, né? Ele mora lá exilado, né? Ele que é a figura principal, uma espécie de chefe de Estado, né, dessa cultura e desse povo. E aí, enfim, discutindo, né, com a equipe sobre esse projeto, eu fiquei muito... Às vezes acontece isso, né? Na primeira conversa de todas, já me vieram na cabeça essas cores, o azul e o vermelho. Por sorte, eram cores que eram muito fortes dentro da bandeira tibetana. Então, depois, quando eu fui começar a pesquisar realmente a fundo o assunto, calhei de ter sorte que essa primeira coisa que me veio, assim, na primeira conversa, fazia muito sentido. Para além disso, também foi muito... Eu fiquei pensando muito sobre o que significa ver alguma coisa, compreender alguma coisa. O que a gente queria, no fim das contas, nessa mostra, ela era, de alguma maneira, encurtar essa distância geográfica, apresentar essa cultura. Como é que a gente leva o Tibete para o Rio de Janeiro e apresenta dentro ali, a partir daqueles filmes. E entender que esse processo de compreender alguma coisa é um processo muito fragmentado, né? O entendimento que a gente tem de alguma coisa vem a partir, talvez, né, o referencial de todo mundo que olha para isso, a ideia que isso existe na cultura e na sociedade, né, e a somatória de todos esses pontos de vista e de todas essas ideias que vão gerar o que o conceito comum, se é que a gente pode dizer que a gente consegue em algum momento chegar num conceito comum a partir de alguma coisa. Então, essa ideia dos diferentes pontos de vista era um ponto de partida muito importante para mim. E aí o que eu passei a fazer foi uma pesquisa iconográfica muito grande. Então, toda a comunicação era baseada nesse conjunto de imagens que eram frames dos vídeos que a gente ia passar, ícones que remetiam ao budismo específico que era praticado ali no Tibete, imagens históricas, imagens jornalísticas, fotografia de famílias tibetanas, um mapa que mostrava a distância entre o Rio de Janeiro e Lhasa, que seria a capital do Tibete, a própria bandeira do Tibete e por aí vai. Então, foi a partir de recolher esse monte de indício visual diferente que eu construí, né, toda a comunicação visual desse projeto. Essa estratégia, né, de contar a ideia de alguma coisa a partir de diferentes pontos de vista, também foi muito importante para a única peça, a peça principal que a gente tinha para essa comunicação,
que era esse pôster, que também era um folder, que também era um catálogo, que também era a programação dos filmes. Então, da mesma maneira que as representações visuais de Tibete eram também diferentes os conteúdos que tinham ali. Então, de um lado você tinha o que a gente estava vendo aqui, que é essa imagem grande, né, com dia, horário, né, endereço, como você chegava, site, as marcas. E do outro lado, a gente tinha esse monte de conteúdos, que eram a programação com a sinopse dos filmes e os horários que eles iam passar, o texto curatorial feito pelo curador, um texto jornalístico que a gente conseguiu os direitos de reproduzir, um texto crítico jornalístico, uma entrevista com o Dalai Lama, uma linha do tempo da história do Tibete, uma série de mapas representando ali, né, que iam fazendo meio que um zoom naquela região. Então, era também uma ideia, né, de tentar fazer essa publicação desfragmentada que também existia a partir da convivência simultânea desses diferentes conteúdos nesse mesmo espaço. Era aí também uma referência que o curador já me trouxe desde o início, que ele falava, eu queria fazer uma coisa muito grande, porque existe esse jornal mural, que é o Das Bal, né, que faz parte da cultura tibetana. Então, também tinha esse desejo de fazer uma coisa grande, que tomasse totalmente a dimensão, que fosse até uma experiência corporal ali das pessoas que estão no espaço, precisarem abrir e olhar, levar isso para casa e dobrar de novo, como a gente costuma fazer com o jornal impresso. Essa ideia dessa pulverização e dessas múltiplas ideias e múltiplas camadas e múltiplas maneiras de entender alguma coisa que apareceram nesse projeto que é de 2010, de alguma maneira também sempre vão aparecer em todos os outros projetos que eu fui realizando daí então. E é justamente por observar essa proximidade que eu gosto muito de remeter a ele quando eu vou olhar, talvez, para o começo da minha trajetória profissional. O trabalho invisível é uma ideia, na verdade, de agora. Assim, é uma frase que eu tenho elaborado recentemente e que ela é, na verdade, um amadurecimento de uma maneira muito particular minha de enxergar o que é importante dentro da nossa profissão e do nosso trabalho. E é em si um paradoxo, né? Eu gosto muito dessa ideia de você falar que uma atividade profissional de criação visual tem como principal atividade ou produto algo que não é visível. E quando eu quero falar que o trabalho é invisível, eu estou querendo deslocar o gesto e falar que o gesto não é sobre as escolhas de experiência, de layout, de tipografia, de cor. Claro, tudo isso tem que existir e vai ser a materialização do trabalho ali no final. Mas falar que o trabalho é invisível é muito olhar para o processo, né? Para as escolhas, para as estruturas que a gente constrói, para as relações que a gente constrói, como a gente constrói essas relações. É uma derivação de uma ideia que eu levo comigo há muito tempo e que eu roubei de um colega, que é o designer Gustavo Piqueira. Uma vez que eu e a Teresa Bettinardi fomos entrevistar ele falou sobre o trabalho de design ser um trabalho de diálogo. E eu acho que entender que o resultado final de um trabalho é resultado de todos os agentes que estão envolvidos ao longo desse percurso de trabalho, de todas as boas conversas, né, ou de todas as conversas e aí a qualidade delas, né, vão todas resultar naquele produto final. Então, por isso que, para mim, hoje, né, entender o trabalho como invisível é justamente entender que a importância, mais do que nessas escolhas soberanas que o designer vai fazer, que a equipe de design vai fazer, é sobre todas essas outras conversas e todos os papéis desses outros agentes. Aqui é um diagrama que eu desenhei para explicar para vocês um projeto lá de dentro do Nexo Jornal, que aconteceu em 2018, que era a cobertura das eleições. Era um momento muito importante para o Nexo, era a primeira cobertura eleitoral presidencial para o Nexo, um momento super importante para um jornal diário, e que ela partia do trabalho da redação, de um direcionamento do editor-chefe, mas para desenvolver toda não só a identidade visual, mas
a lógica de organização e de arquitetura dessa cobertura, né, foi dada à equipe de arte essa possibilidade de desenvolver e de articular como que tudo isso ia se relacionar. Então, estabelecer relações paralelas o tempo inteiro com a equipe de tecnologia que ia ter que desenvolver cada uma das soluções que a gente pensasse, estar em constante contato com a equipe de redes, que coletava os dados de leitura, pensava na distribuição desses conteúdos, está completamente ligado o tempo inteiro com a temperatura do discurso nas redes sociais, que hoje é um termômetro muito importante da opinião pública. Uma relação direta com a equipe que a gente fala que é extra, e que é a equipe que cuida de vídeos, que naquela época não fazia parte diretamente da equipe de arte, hoje em dia faz, mas que ia colaborar diretamente com a gente, definindo a linguagem visual dessa cobertura, porque ela começava com um vídeo manifesto que apresentava quais eram as premissas para a nossa cobertura, e uma conexão também direta com a equipe de gráficos, que é uma marca do jornalismo ali do Nexo, cujos analistas de dados e infografistas iam olhar para como a gente conseguia falar sobre o perfil dos candidatos, os assuntos que estavam sendo discutidos, olhar para cada uma das pesquisas de intenção de voto que iam acontecendo à medida que essa eleição ia acontecendo. Então, aqui eu não estou mostrando para vocês, né, nenhum resultado final de trabalho, mas eu estou querendo falar um pouco sobre essa invisibilidade, falar um pouco sobre todas essas relações que foram construídas e que foram emanando a partir de uma necessidade editorial que foi passada para essa equipe de arte e que, a partir daí, foi compartilhada de diferentes maneiras com cada uma dessas outras equipes. E isso é fundamental para o trabalho de design. Isso, na verdade, hoje, cada vez mais é como eu enxergo a possibilidade do trabalho acontecer. Da mesma maneira, entender dentro da própria equipe de arte quais os papéis e quais as direções que cada um de nós ali ia tomar. Então, para eu que sou diretor de arte, a condução desse processo e a definição da linguagem gráfica, em parceria com o assistente de arte, que vai pensar numa linguagem ilustrativa, pensar em todos os desdobramentos, vai apoiar a equipe de vídeo, que vai desenvolver o roteiro, vai pensar na linguagem animada dessa cobertura, né, e fazer todo o desenvolvimento áudio e visual, né, tanto dos vídeos quanto dos podcasts que a gente vai fazer. E a estagiária de arte, né, fazendo pesquisa e desenvolvimento, né, pensando o repertório, apoiando todas as outras equipes. Então, como é que a gente organiza as forças de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo todo de trabalho, a gente aloca, né, e consegue tomar partido das fortalezas de cada uma dessas pessoas para construir um processo melhor e chegar nos resultados que a gente quer. A gente tinha aí uma demanda, que era um projeto institucionalmente também muito importante para o Nexo, que está em curso agora, que é um programa de representação, de representatividade negra dentro do jornalismo. E aí, o que esse programa vai fazer é que ele vai capacitar, treinar e colocar dentro da redação para conviver, nesse momento, né, remotamente, 10 jovens aprendizes de jornalismo, todos negros, do Brasil inteiro. Então, a gente precisava comunicar, né, que isso vai acontecer. Então, primeiro fazer uma chamada aberta para as pessoas se inscreverem, depois pensar como que a gente vai falar do conselho que escolheu e que está acompanhando todo esse processo desse programa, comunicar como que esse programa está se desenvolvendo, mostrar os resultados deles uma vez que eles começarem a produzir ali dentro, e por aí vai. E eu fiquei desde o início pensando muito sobre, no fim das contas, mais do que simplesmente capacitar essas pessoas, começar a migrar para uma perspectiva de maior representatividade e equidade dentro do sistema jornalístico e dentro da comunicação jornalística no Brasil. Essa, no fim das contas, é a grande ambição desse programa, pela maneira que eu entendo ele. É a gente começar a migrar para um momento em que o jornalismo se torna muito mais plural e que a gente começa a ter vozes e pontos de vista muito diferentes uns dos outros, né, que vão de alguma maneira tentar começar cada vez mais a representar a totalidade do que é a cultura e do que é a realidade brasileiras. Eu parti muito desse ponto de partida, que era como representar e como falar dessas diferentes vozes. Essa ideia, para mim, era muito importante.
Então, obviamente, eu fui começar a olhar um pouco para essa ideia dos balões de fala. E fui resgatar um material que eu tinha feito no final do ano passado, esse projeto que eu estou mostrando para vocês é desse ano, que era um especialzinho que a gente tinha feito na Gama com algumas das melhores entrevistas que a gente tinha publicado, e que eu tinha feito essa imagem que colocava, eu contrapunha essa fotografia, né, dessa mulher falando com todos esses balões de fala diferentes, que era uma ideia meio parecida, né, embora, né, um pouco mais simples, aí, várias entrevistas, várias vozes, né, eu estou querendo falar de várias vozes num outro âmbito. Então, eu tenho que trazer uma complexidade maior da realidade, dos desafios, das fricções, né, de todos os contextos de desigualdade que estão por trás, na verdade, de uma iniciativa como essa. Então, eu comecei muito a desenhar, entender como é que eu conseguia desenhar diferentes tipos de balões de fala, que não eram muitos balões de fala dos quadrinhos, que às vezes não eram muito reconhecíveis, que é para falar, na verdade, de discursos outros, de vozes outras, né? Falar que não é só sobre padrões, mas na verdade, sobre todas as possibilidades, que era um pouco o que a gente queria se abrir ali. Da mesma maneira, fazer uma investigação aí de cores, né? Então, o próprio amarelo, que muitas vezes é associado politicamente, né, aos movimentos negros, especialmente dentro dos movimentos civis, né? Olhar também um pouco para esse tom meio acobreado, dourado, né, que aparece muito quando a gente vai olhar para a representação gráfica e visual de muitas culturas, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a Dink, por aí vai. Então, eu comecei toda uma investigação de olhar para esses repertórios e entender como é que eu podia representar, sobretudo, uma ideia de multiplicidade de vozes. Eu fui começando daí a sobrepor, né, todas essas formas e tentar entender como que a partir dessa sobreposição eu conseguia ir para essas formas que falavam um pouco sobre esses conflitos, sobreposições e sobre essa multiplicidade de discursos que estavam todos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, eu fui começando a desenvolver mais essa linguagem. Então, eu fui começando a entrar num período de investigação gráfica. Então, que tipografia que eu vou usar? Eu vou usar tipografia institucional, eu vou tentar usar tipografias novas, eu vou usar um fundo preto, que muitas vezes a gente vê acompanhado do amarelo, ou desse tom de cobre, eu vou usar talvez o fundo branco. Quão literal eu vou ser, quão menos literal eu vou ser, o quanto eu posso me colocar aí ou não. Compartilhando isso o tempo inteiro com a equipe, com as pessoas que estavam fazendo parte do conselho, estruturando todo esse processo e ouvindo elas também nessa comunicação, especialmente as lideranças desse processo ali dentro, eram pessoas muito importantes de eu ouvir, especialmente por sua trajetória. Aí eu fui começando a entender que eu tinha que trazer um pouco mais de complexidade. Então, à medida que eu ia investigando como é que eu entro com a marca, que outras cores que eu posso trazer, como que eu posso ser menos literal, como que eu posso rumar para um ambiente de total complexidade de comunicação. Não tentar tomar o lugar, né, de outras culturas, mas sim como que eu posso criar espaço para que elas existam através dessa comunicação. Como é que eu posso tentar abarcar essa ideia de multiplicidade de outras maneiras. Então, a partir disso, começar a entender um pouco, de novo, essa ideia dos ruídos, dessas conversas, como é que eu consigo evoluir também a comunicação do próprio Nexo, que quase sempre é uma comunicação que vai falar muito sobre o entendimento que a gente tem do que é digital. Como é que eu consigo trazer outras ideias para dentro disso através dessas diferentes linguagens de ilustração, de traço, né, de uma ilustração que é mais ruidosa, né, como é que eu consigo falar dessa ideia das múltiplas vozes, até pelo próprio traço que eu estou usando para desenhar esses balões de fala que vão começando a se desconfigurar e já virar outras coisas. Fui começando também a entender como é que essa composição ia acontecer dentro de peças, entender que a peça principal que a gente precisava naquele momento e do qual tudo ia sair, era uma comunicação disso para redes sociais, por isso esse formato quadrado. E acho que essa é sempre uma coisa importante para mim, entender qual é o limite, né, o que é o principal ali do que eu vou criar. E aí fui tentando entender como é que a tipografia podia entrar, se eu estava querendo falar com jovens, como é que eu podia incorporar comunicações, desenhos tipográficos que estavam, né, falando muito do design desse momento atual. Como é que eu expandia, como é que eu podia expandir
a proposta de cores, incorporar cores que estavam falando do momento atual também. Essa é uma coisa que muitas vezes eu tento entender, assim. Qual é o ponto de você encontrar um equilíbrio entre se manter muito fiel aos rumos que o trabalho está te levando, as perguntas e os indícios que ele está te trazendo, mas como é que você também consegue abarcar e trazer para dentro das soluções do projeto um pouco do que está rolando na comunicação nesse momento agora, né? O quanto você deixa que isso corra o risco de deixar o trabalho datado ou não, e por aí vai. E aí chegou uma hora que eu simplesmente joguei tudo e falei, não, quero ir para outro lado e quero tentar explorar outras possibilidades. E aí, a partir disso, eu fui criando esses círculos, como esses pontos de flexão e de conexão, e de falar desse programa como um programa que estava tentando criar pontos de contato entre diferentes pessoas do Brasil, entre diferentes pontos de vista, entre a redação e todas essas pessoas que iam chegar, né? Falar um pouco sobre esse processo transformador pelo qual todas essas pessoas iam passar, as pessoas da redação e esses 10 jovens que seriam escolhidos para participar do programa ao longo desse 1 ano. Eu acabei abandonando esse processo, né, essa outra linha. Eu acho que chegou um momento ali em que eu acho que eu estava olhando tanto para aquilo que eu estava fazendo que eu precisava simplesmente falar, não, deixa eu olhar para outra coisa, deixa eu tentar perseguir outro caminho e ver para onde ele me leva. Eu acabei guardando isso, eu vou acabar usando isso algum dia para alguma coisa, guardei isso na minha gavetinha e fui retomando aquele processo no qual eu estava indo, mas trouxe um pouco daquelas coisas que eu tinha desenhado lá, daqueles círculos, né, daqueles borrões, que eram coisas que eu também já tinha usado, que vocês viram naqueles diagramas de projeto, da ideia de projeto da Gama. Trouxe também umas outras texturas de papel escaneado, de coisas fotografadas que eu tinha para falar, de novo, de ruído, dessas camadas que se somam, desses diferentes pontos de vista, dessas diferentes vozes, e esse foi o resultado final desse projeto de comunicação. Ele resultou nessa peça como a peça da qual emana todas as outras necessidades de comunicação que a gente tem. Então, como que eu vou criando diferentes peças? É um post para o feed, é um story, é um fundo de tela para uma videochamada, é uma imagem promocional que tem que estar acompanhando um artigo que a gente publica, é um cartão que os nossos parceiros que estão apoiando esse projeto podem compartilhar também. Então, entender que não é simplesmente sobre repetir essa mesma imagem em todos os lugares, mas entender que a partir dela, a partir dessa investigação que eu fiz, eu criei, na verdade, um universo visual. E que eu vou começar a desdobrar esse universo visual, às vezes usar a mais e às vezes usar menos, entender até que, a gente, que ponto ele se torna mais ou se torna menos reconhecível. Como que eu aumento e diminuo? Que elementos são fundamentais? Então, por exemplo, esse grande balão laranja, né, especialmente em contraponto com esse outro, com essa textura preto e branco atrás, se tornaram talvez os 2 elementos mais importantes dessa comunicação. Então, de alguma maneira, eu zelo para que eles estejam sempre aparecendo em todos os lugares que a gente vai precisar falar desse projeto, desse programa. E aí, com a medida do tempo, eu fui precisando começar a pensar nos desdobramentos dele, que é o momento que eu estou agora. Então, pensar como é que vai ser esse site, como é que essa comunicação vai se desenvolver nesse site, como é que eu desdobro essas cores, como é que eu vou desdobrando esses elementos. Aqui são meio que estudos de mockup que eu estou fazendo para o restante dessa comunicação. Mas entender como ali, a partir da investigação de uma primeira ideia, na qual eu trago de volta e recupero conceitos que são importantes para mim, eu vou começando a desdobrar e fazer toda uma investigação muito particular e chego num lugar que é completamente diferente daquele que eu tinha partido. Então, acho que essa possibilidade também da gente ir carregando essas coisas com a gente e usando elas a nosso favor ao longo da nossa trajetória, ao longo dos trabalhos que a gente vai fazendo, é uma ideia também muito, muito importante, assim. Eu fui convidado pelo SESC para fazer a identidade visual, toda a comunicação visual, expografia, de uma exposição que aconteceu no SESC Belenzinho, na zona leste aqui de São Paulo, de um artista que teve uma carreira super longa e bastante múltipla, que é o Ivaldo Granato. E essa ia ser a primeira exposição dele póstuma, né? Depois que ele tinha falecido, alguns anos atrás, se não me engano, ele faleceu em 2014. E tudo começou depois de eu receber esse convite, num dia que eu fui visitar a casa ateliê em que ele trabalhou, em que toda a coleção
dele, tudo que não estava, né, com colecionadores ou com instituições culturais, estava tudo lá, que era o ambiente que ele trabalhava e que era um ambiente que era completamente povoado pelo trabalho dele, mas também pelo espírito dele. Ele pintava a parede, pintava interruptor de luz, riscava nas paredes, escrevia e por aí vai. E eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção na hora que eu estava olhando era o verso das telas, né, o lado que a gente chama de chassi, que ele tinha esse carimbo, que ele carimbava sempre as coisas e algumas vezes ele carimbava e assinava. E ele era uma pessoa que tinha uma presença muito grande, assim, a figura dele, e acho que especialmente essa coisa da performance era muito importante, o jeito que ele se colocava. E eu fiquei muito cativado por esses ícones gráficos, tanto da assinatura dele quanto desse carimbo. Pensei, putz, tem alguma coisa aí, e eu acho que vale a pena investigar isso, ainda mais tendo em mente que o nome da exposição era My Name is, Eu Sou Ivaldo Granato. A partir daí eu comecei a fazer esses primeiros estudos em que eu tentava contrapor imagens diferentes que eu mesmo tinha tirado dessa visita que eu fiz ao ateliê, com o nome da exposição e essa assinatura dele e esse jeito, né, de colocar que ele carimbava sempre de uma maneira diferente. E aí eu tentando usar uma tipografia parecida com a que tinha do carimbo e tentar criar esse símbolo gráfico que combinava o IA da assinatura dele com o nome dele, com esse título. E aí eu fui começando a experimentar, né, e tentar diferentes composições disso para ver como que isso se comportava. E fui chegando nessa imagem, acho que foi a imagem que eu mais gostei desse primeiro processo, né, em que eu consegui sobrepor o nome dele com a assinatura de maneira que virou um grande ícone gráfico. Consegui colocar isso junto com essa tipografia, né, que compõe o nome, a data grande é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, de explorar, esse M-dash, né, que é esse travessão também é uma coisa muito recorrente, em cima dessa imagem, que era uma fotografia de uma performance dele pintando, então tinha muita coisa do gesto dele e tal, e fiz a primeira apresentação da identidade visual. E aí, o retorno que eu tive é que estava faltando a coisa do carimbo, e que seria muito importante se eu conseguisse trazer o carimbo como o carimbo era mesmo, e que eu tinha, de alguma maneira, talvez aludir isso, né? E eu fiquei falando, olha, eu estou tentando trazer ele aqui como um vestígio, né? Como uma referência a isso, eu não quero ser talvez tão literal, porque aí eu estou meio que roubando o trabalho dele para mim. Não, mas vamos tentar, acho que a coisa da textura é super importante, as fotografias que você fez, acho que foi super forte, vamos tentar trazer isso de alguma maneira. Eu também comecei a experimentar, com base nesse retorno, eu comecei primeiro a experimentar outras maneiras de trabalhar também com a tipografia, porque a gente estava entendendo que aquela tipografia toda meio igual, estava ficando muito pesada, e não estava trazendo muito dessa coisa do espírito dele, então eu comecei a fazer umas outras brincadeiras, testar outras tipografias, e aí fui tentando entender como ia avançando. Desde o início, uma coisa muito importante para mim era ter a figura dele, mais do que os trabalhos dele, de alguma maneira, como protagonista dessa comunicação. Não só para dar espaço para essas imagens de performance dele, mas porque a figura, sobretudo, acho que o nome da exposição me dava muito essa noção, mas a figura dele era muito importante, assim, era uma figura muito provocadora, né? Com um trabalho muito provocador. Então, para mim, era impossível separar homem e obra. Então, essa era uma coisa que eu queria trazer desde o início e que eu queria propor para a equipe curatorial e de produção como uma para a gente. Uma outra coisa também muito importante era também entender como é que isso ia se manifestar no espaço. Então, desde o início, tinha esse desejo de usar cores que estavam no projeto de arquitetura, que eram cores de uma tela muito específica que tinha se escolhido ali como ponto de partida para definir os diferentes eixos. Então, tinha um eixo que eram os trabalhos de performance, que eram as pinturas e por aí vai. E aí eu comecei essa investigação do carimbo. Então, eu mandei fazer um carimbo, fui num lugar de carimbo, mandei fazer esse carimbo e fui testando com um monte de almofada diferente, algumas que a trama era mais fechada, mais aberta, diferentes maneiras de carimbar. E eu também isolei uma das imagens das fotografias que eu tinha tirado de um dos carimbos dele e fui tratando e tentando isolar e ver o que ficava ali de informação para eu tentar fazer esses testes. Então, eu fui tentando recuperar todos aqueles estudos que eu tinha feito e simplesmente trocar uma coisa pela outra e ver se funcionava. E aí fui testando, então, de novo, essa coisa das diferentes imagens, das diferentes performances, como é que eu trazia aquelas cores que eram as cores do espaço tipográfico, que de alguma maneira tinham a ver um pouco com a temperatura, especialmente dessas fotografias mais antigas, né?
Essa fotografia é uma fotografia que eu adorava, eu gostava muito, assim, acho que tinha um pouco muito dessa coisa desse espírito rebelde dele, era um postal convidando para uma performance, e aí eu ficava tentando entender como que eu conseguia dispor, e eu gostava desde o início dessa coisa do My Name Is, eu sou separados, um de cada lado, um pouco com essa ideia também que tem da carta do baralho, né, que tanto faz o lado de leitura, né, que você pode olhar, começar a ler pelo My Name Is ou pelo Eu Sou, então brincar um pouco até com essa coisa do sentido de leitura da própria nome da exposição. E aí fui testando com os diferentes carimbos, as diferentes intensidades de carimbo, e aí eu fui ficando muito incomodado, na verdade, sentindo que não estava funcionando. E que, por mais que eu tentasse trazer a cor, e tentava não carimbar em cima, e preservar a leitura, e tentar dividir. Então, tudo que a gente está vendo aqui são tentativas de ideia para o convite da exposição, que ia também se desdobrar para peças de redes sociais. Eu sentia que eu estava chegando num lugar estranho, que era, eu estava, por um lado, ao tomar para mim o carimbo, fazer eu um carimbo, eu estava tomando para mim um gesto que era o gesto dele. E aí isso não estava fazendo muito sentido para mim. Ao mesmo tempo, eu estava achando que... Eu estava chegando num resultado que parecia uma exposição que teria acontecido na década de 70 e não em 2020. E que isso podia ser interessante como referência ou alusão histórica. Mas muito do que a exposição estava querendo fazer era atualizar o olhar sobre a obra dele, porque a obra dele sempre era vista muito fragmentada. Ou era uma exposição de performance, ou era uma exposição das pinturas, ou era uma exposição de um projeto, um trabalho grande que ele fez ao longo da carreira dele, que eram as heads, que eram essas cabeças baseadas na silhueta do avô dele, por aí vai. E era uma exposição que estava acontecendo agora e que queria dar a totalidade de toda essa obra e olhar ela com o olhar de agora, olhar para essa produção dele com o olhar de agora. E aí eu fui ficando muito, muito incomodado com o rumo que as coisas estavam tomando e não ficando muito confortável com o rumo da criação, porque eu sentia que ela tinha esse perfume antigo. E aí eu enlouqueci e falei, não, gente, vamos tentar esquecer de carimbo, não está funcionando, vamos tentar mudar tudo. E aí comecei a enlouquecer e refazer tudo que eu tinha feito, e começar a mudar de tipografia, escrever de outras maneiras, explorar mais essa coisa da carta de baralho, dessas coisas escritas nos diferentes quinas, né, nas diferentes cantos das peças gráficas, repetir o título, repetir o nome, ficar brincando com isso, e fui começando a investigar outras possibilidades de comunicação gráfica para essa exposição, e essa coisa do título grande, do eixo, e fui apresentando, a equipe, legal, acho que sim, pode ser, por aí, tarará, tarará. Eu lembro que eu tinha tirado férias, eu estava fora do Brasil na época, tirando um mês de férias, e aí eu tinha feito essa última apresentação com esses últimos layouts que a gente está tendo, e eu estava muito incomodado, e eu estava sentindo que não estava fluindo, assim, que a comunicação não estava boa entre eu, o curador e a equipe de produção, que a gente não estava conseguindo chegar num consenso, que estava todo mundo descontente com o resultado do trabalho. Nem eu estava muito feliz com os rumos que estava tomando, e muito menos eles, e que ninguém estava meio falando ali declaradamente o que estava acontecendo. E aí eu fui chegando meio que nesse resultado aqui. Eu tinha gostado muito de Onde Se Tava, eu queria desde o início que a capa do catálogo, que o livreto, né, de mediação da exposição fosse um pôster, e usando essa foto e muito explorando a imagem dele. Então, várias imagens, vários conceitos que estavam muito fortes no projeto para mim estavam permanecendo no projeto, mas tinha alguma coisa ainda que estava sendo muito incômoda para todo mundo. Daí eu tive uma crise, e eu liguei para o curador e falei, olha, Daniel, eu acho que não está rolando o projeto, eu sinto que vocês não estão contentes com o resultado do meu trabalho, eu não estou contente com o resultado do trabalho, eu acho que a gente não está tendo uma boa comunicação, e eu acho que talvez é melhor, assim, como a gente ainda tem um tempo até a exposição começar, talvez é melhor vocês seguirem com outro profissional. A gente eu entendo com o SESC como que acontece a remuneração, se vai ter uma remuneração ou não, mas eu acho que não está rolando e é melhor eu abandonar o projeto. Isso pegou o curador bastante de surpresa, e aí, a partir daí, teve um ponto de flexão muito grande na conversa.
Ele mesmo colocou muitas das questões que ele estava tendo, das dificuldades que ele estava tendo de pensar o processo curatorial, o projeto curatorial, de como estava sendo um desafio para ele olhar a totalidade da obra do Granato e tentar criar um sentido ali e distribuir isso em eixos. Eu fui falando muito da minha dificuldade de como representar todo esse trabalho, de como incorporar o que tinha vindo do projeto de arquitetura, de como incorporar o que estava vindo do projeto curatorial, de olhar para a trajetória dessa pessoa, e a gente foi começando a conversar, e ele sendo muito, muito claro e muito honesto, falando, olha, se você quer deixar, deixa, mas eu sinto que a gente consegue encontrar algum resultado, que a gente consegue chegar num ponto comum, que a gente consegue conversar e ficar todo mundo satisfeito. A equipe de produção também me ligou, tivemos uma mesma conversa, todo mundo sendo muito franco e muito aberto, no sentido de dizer, olha, a gente quer trabalhar com você, a gente quer seguir adiante, a gente acha que tem um jeito, vamos conversar e vamos entender para onde a gente vai. Nesse momento veio o ponto de virada, em que a gente voltou de novo para aquela tela que tinha sido ponto de partida, que estava na sala da casa dele quando a gente foi fazer a visita para o ateliê lá no começo, meses antes, que era de onde a gente tinha tirado as cores do projeto de arquitetura. E a gente ficou e recuperar uma das ideias que tinha trazido lá atrás, que era a ideia muito do gesto, de falar desse homem através do gesto dele. E falar, então vamos. O que a gente estava procurando ali no carimbo era o gesto. Então vamos tentar falar do gesto dele de outro jeito. A partir daí a gente foi gradualmente resolvendo cada uma das coisas. Então entendendo como que podia ser essa quebra tipográfica e como é que ela podia se apresentar, como é que a gente podia olhar para essa grande obra, isolar trechos dela para ser o ponto de comunicação e, através disso, falar, sobretudo, dele como pintor e falar das cores do trabalho dele, mostrar esse dado. Então, a gente tirou uma fotografia em altíssima resolução dessa tela, em que você conseguia ver, assim, sei lá, um pelo de pincel preso ali, você vê a textura da tinta sobre a textura do material tela. Ainda trazer essa ideia das imagens, das figuras e das representações dele ao longo do tempo, trazer a imagem dele como pai, dele como marido, dele como artista, dele como performer, de mostrar que a identidade dele era justamente essa coisa totalmente fragmentada, em que você não conseguia dizer onde uma coisa começava e a outra terminava. E a partir daí todo o trabalho foi fluindo de uma maneira muito fácil e muito rápida. A exposição abriu em 2019, lá no Sesc Belém. Aqui a gente está vendo o convite da exposição, que tem essa fotografia de uma das performances dele, a sobrecapa desse catálogo e a capa desse catálogo, que são visões muito próximas dessa obra específica, que foi essa obra que mudou tudo. E eu acho que acho que tem uma coisa muito importante nesse trabalho, que de alguma maneira eu estava tentando tomar o lugar dele, né? Para falar dele, eu estava tentando, ali de algumas maneiras a gente ficou tentando e também um pouco a pedido ali da equipe curatorial, de produção, da própria família, reencenando essa coisa do carimbo dele, tentar meio que através da comunicação gráfica tomar o lugar dele, quando na verdade ele é que tinha que falar através das escolhas gráficas, através do trabalho de comunicação. Então, por isso, trazer essa obra dele com tanto destaque foi muito fundamental para conseguir resolver e para conseguir entender como que esse trabalho podia acontecer. E a partir daí explorar muito essa questão das cores do trabalho dele, dessas temperaturas, quais obras que a gente vai escolher, como que a gente vai fazer esse folheto de mediação. A exposição foi um sucesso no Belém, tanto que ela, quase um ano depois, eu recebi uma ligação do Sesc Guarulhos que ia remontar essa exposição lá. E aí foi uma outra coisa muito interessante, porque colocou-se esse desafio de como é que a gente remontava a mesma exposição, mas com uma cara diferente. Como é que a gente reeditava esse folheto, então que novas escolhas que a gente podia fazer de fotografias, que novas escolhas de cores, outras maneiras de colocar os títulos, outra imagem para a capa, outro detalhe de obra para a capa, como é que a gente conseguia manter muito do espírito daquela primeira montagem, mas desdobrar ela nessa segunda. E que também resultou num outro projeto expográfico super diferente, em que a gente tinha esse grande paredão de vidro, em que a gente adesivou várias dessas fotografias da vida e da obra dele, criando já esse primeiro momento de contato entre o público e a obra, e a persona e a figura
desse artista tão forte. Então, como que, de alguma maneira, era impossível escapar da força que era esse artista. É isso, gente. Obrigado. Foi realmente uma conversa muito boa, muito interessante. Agradeço também a Leroy Merlin pelo apoio e patrocínio, e a Agatha Taquia e Thiago Zatti também da produção do prêmio.